Muito bom, pessoal. Vamos iniciar o nosso primeiro módulo, né, da nova disciplina que nós iremos estudar. Uma ótima semana a todos. Professor Brito, sejam muito bem-vindos. Vamos tratar um pouquinho sobre termologia, né? Saindo um pouco de mecânica, entrando em termologia. Vamos falar sobre calorimetria e as implicações, né, desse estudo do fenômeno, né, da energia em forma térmica, né? E a gente vai medir quantidades, né? Por isso o nome, né? Calorimetria, né? Calorimetria, medida do calor, né? Vamos quantificar o quanto nós podemos medir de energia, correto? E para que a gente consiga ter esse domínio, nós temos que ter uma compreensão do que a gente estudou nas últimas aulas, que foi o conceito de temperatura, né? Temperatura, ela é o nível de agitação das moléculas, né, que compõe a estrutura de forma cinética, a sua energia de movimento, né? No microscópico lá, né, na ordem de Angstrom, né, 10 a menos 10 metros, você tem a estrutura dos átomos e das moléculas, né? Elas em movimento ligadas, né, por uma energia potencial, né? A gente tem aí o movimento delas, e quanto maior esse movimento, né, quanto mais velocidade elas apresentam, maior é a temperatura, o nível de agitação térmica das moléculas vai gerar o aumento de temperatura de forma macroscópica, quando a gente volta, né, para a nossa ordem de grandeza aqui, que é 10 elevado a 0 metro. Tá ok? Esse nosso visual aqui no campo visual. E aí a gente tem o quê? A energia cinética das moléculas, ela é a soma, né, de uma contribuição de meio kT no eixo X, de mais meio kT no eixo Y, mais meio kT no eixo Z. Isso aqui é uma média ponderada, tem toda uma teoria por volta disso, de forma que a energia cinética média das moléculas, né, somado cada grau de liberdade, né, do eixo X, Y, Z, no R3, a gente tem aqui 3 meios de kT, onde K é uma constante chamada constante de Boltzmann, muito conhecida na termodinâmica, né? É a constante fundamental da termodinâmica, né? Assim como a gente estudou no eletromagnetismo, a constante fundamental a luz, né? E outras, né, em vários campos, né? Na mecânica quântica a gente conseguiu ver o H, não é? Que é a constante de Boltzmann, e aqui a gente... Boltzmann não, perdão, constante de Planck. E aqui a gente vai ver o Ka, né, um Kzinho grego, que é a constante de Boltzmann, que equivale a 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin, tá bom? Esse resultado aqui de baixo, ok? Então, quando a gente estuda a temperatura e vê, né, a gente vê que existe uma energia, né, intrínseca ao corpo, mas que não pertence ao corpo. Aquilo ali é o quanto ali naquele momento ela está sendo impulsionada, de forma que quanto maior essa agitação, maior a temperatura. E aí, imaginemos que nós temos dois corpos, o corpo A com a temperatura A, o corpo B com a temperatura B, certo? Se aqui a gente supõe que a temperatura no corpo A é maior do que a temperatura no corpo B, né? Espontaneamente, na natureza, você vai transferir parte dessa energia para esse outro corpo, de forma que esse aqui com a temperatura alta diminui e esse com a temperatura baixa eleva, ok? Quando eles são postos em contato, pode ser não um contato de forma física, né, tocando, mas isolado, né, no meio, né, sem que aquela coisa que está isolando participe da troca de calor, né, você tem aqui a energia térmica que sai desse corpo. O que acontece? O nível de agitação térmica aqui é tão alto que transfere para cá, esse começa a aumentar a sua velocidade e esse diminuir. Quando isso é transferido, né, não está contido, né? E é falso esse fato de a gente falar, estou com calor, né? Você não contém a energia. A energia, ela só se manifesta quando ela é transferida, ok? E aí você
eleva a energia cinética, né, média das moléculas do outro corpo quando você está em maior temperatura, de forma que quando um cai o outro aumenta, né, até a gente atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. Quando o equilíbrio térmico é ditado pela lei zero da termodinâmica, né, se um corpo A está à mesma temperatura no corpo B e um corpo C está à mesma temperatura no corpo A, então o corpo B está à mesma temperatura do C, certo? Em equivalência. Vamos falar um pouquinho isso aí no próximo bloco. Então, quando essa lei zero, né, é observada, os corpos estão à mesma temperatura, isso cessa, tá? E aí você não tem mais transferência de energia, ok? Então, calor é energia térmica em trânsito que vai de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, tá bom? Isso de forma espontânea. Aí você pergunta para mim, professor, o contrário pode acontecer? Um corpo de menor temperatura pode transferir energia para um de maior temperatura? O que vocês acham? Bem, sim, a física, isso não é violado pelas leis da física, só que você vai ter que exercer um trabalho para que você consiga tirar daqui para cá. É o fato das geladeiras, os ar-condicionados, né, as demais máquinas térmicas que refrigeram, né, em geral, bebedouros e tal, fazem exatamente esse contrário. Ela vai retirando o calor e vai jogando, né, para fora, né, o calor, né, para um poço infinito, que seria a Terra. Né? A Terra é um poço infinito de temperatura. Né? De forma que quando você pega uma latinha de refrigerante e coloca fora do freezer, né, do congelador, né, aquilo ali vai suando, até que em um belo momento ela fica a mesmíssima temperatura do ambiente, né, da Terra em geral. O que acontece? A energia que está fora, vamos dizer, a temperatura está a 20 graus Celsius aqui fora, e esse refrigerante está a 5 graus. Né? O que acontece? A temperatura externa vai transferindo calor para aquele, transferindo calor, que é a energia térmica em trânsito, para aquele sistema, de forma que ele vai elevando a temperatura, e nada acontece com um poço infinito que é a Terra. Ele mantém a temperatura porque tem, né, calor suficiente para ceder e não alterar a sua temperatura. Isso não ocorre com corpos pequenos, que a gente vai estudar isso no estudo aprofundado da calorimetria. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, falando um pouquinho rápido, mas é isso. Tá? É entender que a energia ela é transferida de um corpo para outro, e a energia térmica em trânsito a gente chama de calor. Tudo bem? Vamos para o próximo bloco, para não ficar muito pesado o vídeo. A gente vai para o próximo bloco e eu vou explicar para vocês a lei zero da termodinâmica e vamos entrar com um assunto propriamente dito de calorimetria. Ok? Até daqui a pouco, pessoal.